Glória, amém? Glória a Jesus. Fiel, obrigador. Deus poderoso. Amém. Glória a Deus. Salve, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra na carta de Efésios, versículo 10. Amém? Glória a Deus. Palavra muito conhecida, mas eu queria trazer uma pequena reflexão para os irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Sou grato a Deus, meus irmãos, por mais uma oportunidade. Glória a Deus. Está louvando o Senhor e está bendizendo, juntamente com os Glória a irmãos. Deus. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo 6, verso 10. Verso 10 até o versículo 13. Aleluia. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Glória a Por Deus. isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. Depois de terem permanecido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Uma passagem, meus irmãos, conhecida, como eu falei, Glória a Deus. que Paulo, aqui no final da sua carta aos Efésios, na igreja em que ele fundou, Paulo vai dizer aos irmãos para que eles viessem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Paulo recomenda aos irmãos de Efésios e a nós também, a nós se fortalecermos da armadura de Deus, para que nós, meus irmãos, venhamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Percebemos, meus irmãos, que Jesus, antes de ir para o deserto, ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Jesus ali estava se fortalecendo das armaduras dele, das armaduras de Deus, para que não viesse cair, meus irmãos, nas tentações do diabo. Glória a Deus. E hoje em dia, meus irmãos, não é diferente. Nós precisamos nos revestir das armaduras do Senhor. Glória a Quando vier o Deus. dia mal, meus Glória. irmãos, quando vier aquela vozinha de falar para a gente fazer aquilo, para a gente fazer a nossa própria vontade e para a gente não renunciar, para que a gente, meus irmãos, a gente precisa se revestir das armaduras de Deus, Glória, Jesus. para quando vier o dia mal e vier as ciladas do diabo, meus irmãos, nós permanecermos firmes. Porque quando o dia mal vem, o que o diabo mais quer é que nós fazemos as nossas próprias vontades, Aleluia. nós venhamos fraquejar na fé, meus irmãos. Glória a O diabo mais quer isso. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, fala para a gente se fortalecer, porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra potestades e principados Glória a Deus. desse mundo, contra os dominadores do mal, contra, meus irmãos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, meus irmãos, a nossa luta não é contra nós mesmos. A nossa luta, meus irmãos, muitas das vezes é contra as coisas espirituais, contra demônios, contra setas, contra as coisas do maligno. Eu percebi um exemplo que eu estava conversando com os irmãos, e uma coisa que eu prestei bastante atenção, e era essa reflexão que eu queria trazer para nós, é que antigamente, quando um casal se separava, antigamente, quando uma pessoa se afastava, a postura, meus irmãos, era o seguinte: não, vamos orar por ele, vamos apresentar eles em oração, Glória a porque Deus. isso aí não é Aleluia. para ser desse jeito, eles vão voltar Sim. novamente. E Deus vai fazer a reconciliação. Glória Já a hoje em dia, meus irmãos, até nós mesmos, quando nós vemos uma família se separando, o que é que nós dizemos? Eu já sabia que ia dar errado isso aí, eu já Glória tenho a Deus. certeza. Glória a Deus. Isso era para estar junto Aleluia. mesmo. Meus Glória, irmãos, glória. vamos mudar a nossa postura. Eu falo com isso, meus irmãos, porque o povo esqueceu que a nossa luta é contra demônios, meus irmãos. A nossa luta é contra principados e potestades. Quando você glória. vê um irmão da igreja, um Aleluia. irmão que estava ali firme no Senhor, se afastando, não diga, eu já sabia que ele não era crente mesmo, não diga isso não. Apresente ele em oração, É Deus, ore pela glória. vida dele, ore pela alma dele, meus irmãos.
Hoje em dia nós nos preocupamos mais com a nossa moto, com os nossos carros, com a nossa vida, com a nossa casa, do que com as almas. E quando eu olho, meus irmãos, os heróis da fé, muitas das vezes eles deixavam de ficar com a sua família para apresentar o povo a Deus, para orar, para falar com o povo, para pregar para eles. Então, meus irmãos, que nós venhamos estar orando por essas pessoas, para que elas venham voltar, permanecer firmes cada vez mais, apresentar as famílias também, que eu acredito, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele é o Deus da restauração também. Quem acredita comigo, amém? Amém, glória a Jesus. Então, meus irmãos, se não for pedir demais, eu gostaria que os irmãos se levantassem, vamos fazer uma oração, amém? Apresentar essas vidas, apresentar essas pessoas, para que Deus possa chegar nessas pessoas, amém? Eu vou apresentar alguns irmãos que eu conheço, que estão afastados dos caminhos do Senhor, vou apresentar os nossos familiares, um casal que eu conheci que acabou se afastando. Então eu vou apresentar esses irmãos, e se você tem algum familiar, algum irmão que se afastou, algum casal que se afastou, vamos apresentar essas pessoas em oração, para que Deus venha estar chegando nessas pessoas, amém, meus irmãos? Querido Deus e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, como foi falado aqui nessa noite, Senhor, nós acreditamos que o Senhor é o Deus da restauração, ó Pai. Muitas das vezes, ó Deus, nós estamos mais preocupados com as nossas próprias coisas do que com a vida do próximo, Deus, do que com a alma do próximo. Quando o nosso irmão Paulo falou, Senhor, que a nossa luta é contra principados e potestades, ele está querendo dizer, Deus, que a nossa luta não é contra nós mesmos, Senhor. Como o exemplo que eu dei aqui, Senhor, que os cristãos de antigamente, Senhor, quando alguma pessoa se afastava dos caminhos do Senhor, quando alguma família, Senhor, era, Deus, além de Deus, separada, a primeira coisa que os cristãos pensavam em fazer era em orar, em apresentar essas pessoas diante de Ti, meu Pai. E hoje aqui, Deus, nós queremos voltar, Deus, aos costumes de antigamente, Senhor. Eu quero Te apresentar, Senhor, esse casal, Deus, que eu conheci, Senhor, José e Dona Irenice, se eu não me engano o nome, Deus, mas eu me lembro o nome do rapaz. Deus, que esse casal, Senhor, possa estar voltando, Deus, novamente, ó Deus, pois eles têm uma família muito linda, Deus, e nós queremos aqui, Deus, diante da igreja, suplicar, Senhor, por esse casal, por essa família, Deus, que eles venham se reunir novamente, ó Deus, porque nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é o Deus da restauração, ó Pai, o Senhor é o Deus de misericórdia, Deus. Pai, eu quero orar, Deus, te pedindo, Senhor, para que o Senhor venha enviar anjos, Deus, para protegê-los, ó Pai, que a Tua bênção, Senhor, possa estar sobre a vida deles, sobre a vida da família deles, ó Pai. Ó Deus, foi no momento em que o marido se converteu, ó Deus, que eles se separaram, ó Deus. Então eu quero te apresentar essa família, Senhor, eu quero te apresentar a esposa deles, Senhor, que o Senhor possa estar restaurando essa família, Deus. Nós venhamos lembrar, Deus, de orar, Deus, pelo aquele rapaz que está viciado nas drogas, ó Pai, porque, Deus, nas igrejas, Deus, está assumindo isso, Deus, o hábito de nós orarmos, o hábito de nós apresentarmos os nossos irmãos em oração. Hoje em dia nós estamos mais preocupados, Senhor, em nós mesmos, ó Deus, na nossa moto, na nossa casa, nos nossos carros, do que com a vida dos nossos irmãos. Ó Deus, eu oro, Deus, apresentando isso, eu te peço misericórdia, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa estar, Deus, alcançando essas pessoas, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar o irmão Cauã, Deus, que eu conheci, Senhor. O irmão Davi, ó Deus, que o Senhor, Deus, possa tocar no coração deles, ó Pai. Para que eles venham, Deus, estar voltando para os caminhos do Senhor, Deus. Assim como eu voltei, meu Pai. Ó Deus, assim como o Senhor, Deus, usou o teu filho Rodrigo para falar comigo, para eu voltar, Senhor, eu te peço, Senhor, usa, Deus, pessoas, ó Deus, para lembrar eles, Deus, do Evangelho de Cristo, ó Pai. Usa pessoas, ó Deus, para que cada vez mais, ó Deus, eles venham lembrar que é filho de Deus, ó Pai. Oh, meu Deus, assim eu oro, Pai, eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu estava pensando nisso, meus irmãos. Você assentar? Eu estava pensando nisso porque hoje em dia, meus irmãos, nós esquecemos do que Paulo falou, que a nossa luta é contra principados e potestades desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. A nossa luta não é contra nós mesmos, meus irmãos. Nós devemos estar sempre orando para aquele rapaz que se afastou, para aquela mulher que se afastou, porque, meus irmãos, não é uma notícia feliz para nós
nós vemos um irmão se afastando, e muitas das vezes nós dizemos assim, eu sabia que ele não era crente mesmo, sabia que ele não ia servir a Deus por muito tempo. Muitas das vezes, até nós mesmos dizemos isso. Então, que nós venhamos mudar um pouco a nossa postura, meus irmãos. Que venhamos apresentar essas pessoas em oração. Venhamos falar o quanto Deus ama eles e o quanto Deus quer eles de volta. Amém? Era essa a reflexão que eu queria trazer para a igreja. Que você possa guardar essa palavra no coração. Amém? Aleluia, Deus. Agradeço a oportunidade. Pode colocar, Senhor. Amém. Amém. Aleluia.